Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Sessão ordinária. Pontualmente 6 horas mais 59 minutos. Muito boa noite a você que acompanha os trabalhos legislativos da Câmara Municipal pela TV ou pela internet. Os vereadores voltam a se reunir nesta segunda-feira para a 27ª sessão ordinária do ano. A ordem do dia traz como item único o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que aprova as contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2018. Na fase do pequeno expediente, usam a tribuna os vereadores Dr. Alceu, Dr. Almir, Dunga e Arlindo Araújo. Lembrando que cada um deles tem até 10 minutos para comentar assuntos de livre escolha. Vale destacar que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 da NET Digital, também pela TV Noroeste, no canal 19.1 em sinal aberto, e pelas redes sociais oficiais da Câmara Municipal, que estão disponíveis no site www.aracatuba.sp.leg.br. Pontualmente 7 horas da noite, e a presidente da Câmara, vereadora Tiesa, dará sequência aos trabalhos desta noite. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, vereadora Beatriz, vereador doutor Almir, vereador Flávio, doutor Flávio, que estão à distância, remotamente. Boa noite a vocês. Boa noite, vereador doutor Alceu, público que nos acompanha, servidores. Iniciamos neste momento a 20ª sessão ordinária do ano de 2020. Alertamos os vereadores que se encontram em outras dependências para a abertura da sessão ordinária e solicitamos que os que estão aqui presencialmente registrem a sua presença no painel de votação e que a assessoria legislativa registre a presença dos que estão à distância participando de maneira remota. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 27ª sessão ordinária do 4º ano da 17ª legislatura. Neste momento, convidamos a vereadora Beatriz para que faça a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça. De coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado.
Boa noite, vereador Carlinhos, vereador Dr. Jaime, vereador Cido Saraiva, Gilberto Batata Mantovani, vereador Arlindo Araújo, também participando remotamente da sessão. É com bastante pesar que anunciamos neste momento o falecimento da mãe do vereador Denilson Pichitelli. Nós soubemos há pouco da notícia, então até nem temos muitos detalhes, mas já fica logo de pronto aqui o pesar dos vereadores e dos servidores desta casa. Passamos ao grande expediente. Antes, porém, chamamos um vídeo institucional sobre prestação de serviços à população. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. O grande expediente tem duração de 2 horas. É a fase da sessão em que são lidas as correspondências, as proposições protocoladas na Câmara e apreciados os requerimentos de votos de pesar, de aplauso, de convocação de secretários e de informações oficiais e de interesse público. Grande expediente. Colocamos em votação, de acordo com os artigos 137, inciso 1 e 157 do Regimento Interno, a ata da 26ª sessão ordinária, realizada em 8 de setembro de 2020, que está à disposição dos senhores vereadores e da senhora vereadora para a ciência, até o final do grande expediente. Não havendo retificação, será considerada aprovada. As indicações apresentadas para esta sessão estão à disposição dos senhores vereadores e da senhora vereadora para conhecimento até o final deste grande expediente, após o que serão consideradas aprovadas nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Solicitamos ao senhor secretário, doutor Alceu, que faça a leitura do resumo das correspondências diversas.
Secretaria Municipal de Saúde, protocolo número 5.210 de 2020, solicita o agendamento para 29 de setembro de 2020, terça-feira, às 19 horas, da audiência pública de saúde referente ao segundo quadrimestre de 2020. Prefeitura Municipal de Araçatuba, Gabinete do Prefeito, protocolo número 5.265 e 5.272 de 2020, encaminha respostas aos requerimentos números 196 e 204 de 2020, respectivamente de autoria do vereador professor Cláudio. Prefeitura Municipal de Araçatuba, Gabinete do Prefeito, protocolo número 5.266 de 2020, encaminha resposta ao requerimento número 197 de 2020, de autoria do vereador Lucas Zanata. Prefeitura Municipal de Araçatuba, Gabinete do Prefeito, protocolo número 5.267 de 2020, encaminha resposta ao requerimento número 198 de 2020, de autoria da vereadora Beatriz. Prefeitura Municipal de Araçatuba, Gabinete do Prefeito, protocolo número 5.268 de 2020, encaminha resposta ao requerimento número 199 de 2020, de autoria do vereador Cido Saraiva. Prefeitura Municipal de Araçatuba, Gabinete do Prefeito, protocolos números 5.269 e 5.270 de 2020, encaminha respostas aos requerimentos números 201 e 200 de 2020, respectivamente de autoria do vereador Dr. Alceu. Prefeitura Municipal de Araçatuba, Gabinete do Prefeito, protocolos números 5.271, 5.274 e 5.399 de 2020, que encaminha respostas aos requerimentos números 203, 206 e 217 de 2020, respectivamente de autoria do vereador Arlindo Araújo. Prefeitura Municipal de Araçatuba, Gabinete do Prefeito, protocolo número 5.273 de 2020, encaminha resposta ao requerimento número 205 de 2020, de autoria do vereador Denilson Pichitelli. Sindicato dos Trabalhadores Públicos do Estado de São Paulo, protocolo número 5.394 de 2020, informa o recebimento de cópia do requerimento número 238 de 2020, de autoria dos vereadores Tiesa e Dr. Alceu, e agradece sua aprovação. Prefeitura Municipal de Araçatuba, Gabinete do Prefeito, protocolo número 5.398 de 2020, encaminha resposta ao requerimento número 220 de 2020, de autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani. Equipe Mandata Ativista, protocolo número 5.402 de 2020, informa o recebimento de cópia do requerimento 238 de 2020, de autoria dos vereadores Tiesa e Dr. Alceu. Solicitamos ao senhor secretário, Dr. Alceu, que faça a leitura na íntegra de documentos diversos. Senhora Presidente, tem a finalidade de solicitar a Vossa Excelência prorrogação do prazo por mais 15 dias, para que sejam prestadas as informações devidas acerca dos requerimentos números 208/2020, de autoria do vereador professor Cláudio, 210 e 211 de 2020, de autoria do vereador Cido Saraiva, 213 de 2020, de autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani, 215 e 216 de 2020, de autoria do vereador Arlindo Araújo, 219 de 2020, de autoria da vereadora Beatriz. Essa providência é necessária para que os órgãos municipais competentes concluam o levantamento e outras providências para atender ao referido requerimento. Atenciosamente, Dilador Borges Damasceno, Prefeito Municipal. Submetemos ao plenário o pedido de prorrogação de prazo para resposta aos referidos requerimentos. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário, Dr. Alceu,
que faça a leitura de projeto de lei. Projeto de lei número 28, de 2020. Autoriza a instalação de dormitórios, comedouros e bebedouros públicos para animais de rua no município e dá outras providências. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, para a garantia da proteção e do bem-estar dos animais que vivem na rua, fica autorizada a instalação de dormitórios, bebedouros e comedouros públicos nas vias públicas do município. Parágrafo 1º. A construção dos dormitórios, comedouros e bebedouros públicos, bem como o seu abastecimento, não será de responsabilidade de órgãos públicos do município, devendo ser realizado pela comunidade, por instituições públicas ou privadas e por pessoas físicas comprometidas com a causa animal. Parágrafo 2º. Caberá à comunidade em que estão localizados os dormitórios, comedouros e bebedouros públicos zelar por sua conservação e higiene, sujeitando-se à fiscalização do órgão municipal responsável. Artigo 2º. Para a confecção dos dormitórios, comedouros e bebedouros públicos, poderão ser firmadas parcerias, entendendo-se o projeto para escolas, presídios e instituições de recuperação de jovens, sejam elas públicas ou privadas. Artigo 3º. Além das parcerias mencionadas no artigo anterior, poderão ser realizadas campanhas para arrecadação de materiais para a confecção dos dormitórios, bebedouros e comedouros públicos, bem como para a arrecadação de ração destinada ao abastecimento dos comedouros. Artigo 4º. É proibido retirar os dormitórios, bebedouros e comedouros públicos sem autorização do órgão municipal responsável, exceto para limpeza, desde que seja feita devolução imediata. Parágrafo único. Caso o responsável por eventual dano não possua condições para pagamento de multa, poderá ser voluntário na construção de novos bebedouros, comedouros e dormitórios públicos ou em sua higienização. Artigo 5º. As disposições contidas no artigo anterior deverão ser aplicadas e fiscalizadas pelo órgão municipal responsável. Artigo 6º. O Executivo Municipal regulamentará esta lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 13 de agosto de 2020. Gilberto Batata Mantovani, vereador PR. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Queremos cumprimentar o vereador Papinha, Rivael Papinha, que está na sessão também, presente na sessão de modo remoto, vereador Dunga, vereador Lucas Anata e vereador Cido Saraiva. Solicitamos ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos de voto de aplauso. Requerimento número 245 de 2020. Senhora Presidente, considerando que as redes de ensino municipal, estadual e privada, através de seus coordenadores, diretores, supervisores, assessores, professores, equipes pedagógicas e demais trabalhadores da área de educação, têm realizado um trabalho brilhante durante esta pandemia do novo coronavírus. Considerando que esses trabalhadores, mesmo com as aulas presenciais no município suspensas, não têm medido esforços para atender às necessidades de seus alunos. Considerando que os professores preparam as aulas com qualidade, gravam vídeos de orientação e mantêm contato permanente com os responsáveis dos alunos, sanando quaisquer dúvidas. Considerando que neste momento ímpar e sem precedentes da humanidade, é preciso reconhecer a importância desses servidores da área da educação, que prestam um bom atendimento aos nossos munícipes. Considerando que não podemos deixar de destacar e valorizar a dedicação e o desempenho desses profissionais, os quais desenvolvem com muita eficiência um ótimo trabalho junto à comunidade, sendo merecedores do nosso respeito, da nossa consideração e da nossa gratidão. Considerando que esse desempenho não aconteceu por acaso, é fruto de um trabalho muito bem planejado através de ações, projetos, investimentos, materiais, mas principalmente com o comprometimento dos coordenadores, diretores, supervisores, assessores, professores, equipes pedagógicas
e os trabalhadores da educação, que fazem por merecer esta singela homenagem. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso à classe de trabalhadores da área da educação de Araçatuba, extensivo às redes de ensino municipal, estadual e privada de Araçatuba, representadas por seus coordenadores, diretores, supervisores, assessores, professores e equipes pedagógicas, bem como pelos demais trabalhadores que integram a educação nesse momento pelo desempenho no exercício de suas funções, em especial nessa pandemia, ao executarem suas atividades com muita eficiência e comprometimento junto à comunidade. E que deste nosso ato seja dada ciência à Secretaria Municipal de Educação, à Secretaria Estadual de Educação, Diretoria Regional de Ensino de Araçatuba, ao Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a PEUESP, sede estadual e subsede Araçatuba, e ao Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, CIESP, sede estadual e regional Araçatuba. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2020, Dr. Jaime, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Dr. Jaime. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadora Beatriz, demais colegas vereadores, nosso público, que nos em especial aqueles que nos acompanham através da multimídia. Sempre deixei claro o meu comprometimento com as ações de educação. Por mais de uma vez, defendi nesta casa a ideia de que a educação é a base e vem primeiro, portanto, na constituição de uma sociedade mais justa, inclusive do que a saúde e a segurança pública. Porque a educação reduz significativamente a criminalidade. Reduz os casos de doença, porque é a ignorância, e a pandemia mostrou bem isso, a ignorância leva à exacerbação das questões de saúde, da sanidade. Porque as pessoas, às vezes, não se cuidam, não têm como se cuidar. Mas pior que isso, às vezes não sabem como se cuidar. E a educação, portanto, perpassa todas essas questões, e nós precisamos de algum meio, de algum modo, reconhecer a importância do sistema educacional em nossa sociedade. Espero, em algum dia, poder dizer que também os salários dos professores e dos profissionais da educação estão em ordem, no sentido de compatível com a importância da função que exerce. Penso que neste momento da vida em sociedade, em especial no Brasil, o ambiente mais propício a desenvolver a cidadania, a promover, o desenvolvimento de uma sociedade mais proativa, só restou a educação. Infelizmente, ainda temos notícias de cerco, de criminalidade envolvendo as escolas, de invasão, de comercialização de substância entorpecente, ainda é perceptível, em menor escala, é bom que se diga, isso reduziu bastante, mas nós precisamos tratar a escola como algo santificado. Na escola nós só podemos ter coisas boas, alegria, divertimento, um bom tratamento, um processo didático-pedagógico em acordo com as necessidades dos alunos, enfim, isso é indispensável para que possamos construir com segurança uma sociedade mais justa e mais feliz. Fica aqui o meu reconhecimento e tenho certeza desta casa, a singela homenagem que fazemos aos profissionais da educação. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, professor Cláudio. É dois.
Depois, Giovana. Ah, é? Senhora... Professor Cláudio, deixa só eu fazer um... eu não sou já. Desculpa, só para eu corrigir um erro, que eu estava pensando aqui em oferecer à vereadora Beatriz, professora, e hoje em outra atividade, mas sempre professora, e a Vossa Excelência, a oportunidade de assinar esse voto de aplauso comigo, como autores. Com a palavra, vereador professor Cláudio. Nada a ver. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o doutor Jaime por eu, a professora Beatriz, assinar junto com Vossa Excelência como autor. Obrigado mesmo pelo carinho, doutor Jaime. E Vossa Excelência dá esse tipo de voto de aplauso, doutor Jaime, porque eu só vou falar de nós dois aqui, eu não vou falar dos outros vereadores. Só para não, porque eu só tenho 2 minutos, não dá tempo. Nós dois saímos da onde nós saímos, chegamos onde nós chegamos pela educação. Por causa de uma professora de matemática que o senhor teve, que orientou o senhor, dona Neuza Pazian, e eu, por causa da professora Taeco de matemática, que eu me apaixonei pelas aulas dela lá no Arantes Terra, Carlinhos, e fiquei apaixonado por matemática e fui fazer matemática, né? E realmente, doutor Jaime, nessa pandemia, os professores, coordenadores, supervisores, diretores têm feito, dentro da estrutura que é dado a esses profissionais da educação, tem feito milagre, né? Pensar que professor nessa pandemia, você escreve, Carlinhos? Pensar que professor nessa pandemia, Lucas Anata, ficou em casa. Só, vereador Cláudio. Ficou em casa Vossa Excelência é autor agora. Sim, então eu tenho mais tempo. Tem 5 minutos. Agora tem 5. Agora tem 5, isso. Obrigado, vereadora Tiesa. E nessa pandemia, doutor Jaime, parece, Lucas, que o professor, não está indo na escola. Eu sento lá no meu escritório, Lucas, 7, 8 horas da manhã, e tem 1 hora, 1h30 de almoço, as aulas são online, mesmo no estado, mesmo no COC, aula online o dia inteiro, preparação das atividades, doutor Jaime, tudo digitada, copia geometria, copia triângulo, copia as formas geométricas, cola lá no Word, depois faz a captura de tela, passa lá para o Paint, faz a gravação, todas as videoaulas pelo Meet, doutor Jaime, tem que depois fazer o download, e demora, porque são 2 aulas, são aulas duplas, Lucas, e aí demora lá, aí você tem que terminar o download, doutor Jaime, publicar lá no Classroom, e depois observar, dentro dos seus 35 alunos de cada sala, quais estão entregando, e aqueles que não estão entregando, doutor Jaime, o professor tem que ligar lá para a família. Tem que ligar para a família. As professoras do município também fazem a mesma coisa, liga para as famílias, por que os seus filhos não estão entregando as atividades, Carlinho? O trabalho é dobrado. E nós nunca enfrentamos nisso. Até o vereador que tem mais idade aqui, quem que é? O Dunga ou o doutor Jaime? Que tem mais idade? É o Dunga, né? O Dunga, o vereador mais experiente, não é mais velho não, mais experiente aqui é o vereador Dunga, e o vereador Dunga sabe, nós nunca passamos por isso, Dunga. Nós nunca tivemos que usar máscara, nós nunca ficamos socialmente um distante do outro. Isso tem causado uma doença, uma coisa ruim entre nós mesmos, entre as famílias. Os nossos filhos não podem sair para brincar, Tiesa. Não pode sair no parquinho lá do conjunto para brincar, lá do parquinho onde mora. Se tiver muita aglomeração, já tem que tirar a criança de lá, doutor Jaime. Então, os professores e todos os profissionais da educação, da rede pública, particular, do estado, do município, das faculdades, de todas as escolas de Araçatuba, é um voto de aplauso justíssimo, doutor Jaime, que partiu de Vossa Excelência, porque o senhor não sabe o tanto que os professores sofreram, estão sofrendo, o tanto que os pais estão sofrendo de deixar os filhos dentro de casa, às vezes sem ninguém para cuidar. Muitos sem ninguém para cuidar, Carlinhos, está lá em casa. Só Deus está ajudando e cuidando daquela criança que está lá sozinha em casa. E os professores também, senhor presidente, muitos adoeceram,
Mesmo estando em pandemia, tem professor que ficou doente, tirou licença, porque não consegue trabalhar. Então, é um voto de aplauso justíssimo, porque eu tenho 33 anos de magistério, vai fazer 34 agora, Verinha. Agora, dia 22 de outubro, 34 anos, que eu estou em sala de aula. Nunca passamos por isso, nunca. E nós nos reinventamos. Eu era analfabeto em computador, vereador Chiesa. Eu era analfabeto. O que eu fazia? Eu li e-mail, passava o e-mail e só. Nem elaborar a prova direito eu sabia elaborar. E agora eu tive que aprender, AG. Eu tive que aprender forçado. No começo da pandemia, lá em casa, foi Deus nos acuda, Chiesa. O Alexandre, vem aqui, pelo amor de Deus. A Milza, vem aqui, pelo amor de Deus. Se inscreve. Francisco, vem aqui, pelo amor de Deus. E hoje eu estou craque, pelo menos a pandemia serviu para alguma coisa. Para dizer, ô Batata, que nós não somos eternos. Para dizer também que um vírus bagunçou o mundo todo. E para saber também, Chiesa, que nós temos que ser mais solidários uns com os outros. A escola Luiz Gama, que eu estou dando aula, Carlinhos, nós fizemos um mapeamento das famílias que estão passando necessidade, porque o Luiz Gama recebe muitos alunos de fora dos outros bairros também, porque as mães trabalham aqui no centro, doutor Jaime. Então, Luiz Gama não é a escola que só estuda aluno do centro, vem dos bairros porque as mães trabalham aqui no centro, é empregada doméstica, trabalha no comércio. Muitas famílias passando necessidade, os pais perderem emprego e todos os professores e a direção da escola, a coordenação da escola, estamos cuidando dessas famílias todo mês, AG. Todo mês, cada um faz uma parte lá de alimentação, leva na escola e as famílias vão buscar. Né? Isso daí foi uma bandeira que nós levantamos lá para ajudar os pais dessas crianças, porque são nossos alunos que estão dentro de casa passando necessidade. E o legal, Tias, é que quando o pai arrumou emprego, voltou para o emprego, o pai chegou lá, não vou pegar mais não, porque eu arrumei emprego e estou ganhando meu dinheirinho aqui. O legal foi isso aí. Então, doutor Jaime, parabéns. Parabéns mesmo, é o voto de aplauso mais importante que nós votamos essa noite. Para parabenizar, vereadora Tiesa, os profissionais da educação que tanto sofreram e estão sofrendo com essa pandemia. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado mais uma vez, doutor Jaime, por ser autor da presente matéria. O requerimento continua em discussão. Eu não sei se a vereadora Beatriz se inscreve. Com a palavra, a vereadora. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que nos acompanha. Eu gostaria de agradecer o doutor Jaime por esse aplauso e por nos colocar como autores em conjunto. Para dizer, viu, doutor Jaime, que os pais já vêm aplaudindo os professores e os profissionais da educação. A gente recebe muitas mensagens de agradecimento em função do apoio que esses professores estão dando para as famílias. O professor Cláudio já falou bastante dos professores, do trabalho deles em sala de aula. No município, os professores têm grupos de WhatsApp com os pais e com as crianças para orientar diariamente, além dos trabalhos que enviam. Os professores de arte fazem a apresentação, mandam material, os professores de educação física gravam as aulas, as professoras de educação especial preparam o material para as crianças da educação especial. Mas eu gostaria de falar também da classe de apoio a esses profissionais, como o senhor mesmo incluiu no voto de aplauso. É uma dificuldade muito grande conseguirmos fazer todas as transformações para o sistema que essa pandemia está exigindo. Todo o sistema tem que ter passado agora para digital. Então, a gente precisa fazer essa construção junto com os diretores, junto com os profissionais da educação, e nós estamos fazendo um trabalho hercúleo de verdade. Mas a gente fica muito feliz, porque todos nós sairemos dessa pandemia, acredito que melhorados. Porque além da solidariedade, do cuidado mútuo, nós estamos aprendendo também a evoluir, tanto sentimentalmente, emocionalmente falando,
quanto digitalmente. Muitos pais vão à escola, muitas mães, avós vão às escolas, as diretoras escutam, dão apoio, orientam, porque as famílias também estão sofrendo muito. Para além das necessidades econômicas, como o professor Cláudio falou, as pessoas estão passando muitas dificuldades emocionais, muitas dificuldades de relacionamento, e esse agradecimento da Câmara para esses profissionais é muito importante, porque são pessoas que hoje estão mais perto das crianças e das famílias, apesar do distanciamento social. Então, eu gostaria de parabenizar, agradecer novamente e dizer que, de verdade, a população precisa, como o senhor disse, evoluir, amadurecer, crescer, e as pessoas precisam sair dessa pandemia melhoradas, né? Nós estamos sofrendo muito, está tudo muito difícil, nosso país e o mundo inteiro vai passar dificuldades, mas a gente precisa utilizar esses momentos de dor para crescer um pouquinho mais. Então, muito obrigada e parabéns a todos os educadores. Que Deus os abençoe e fortaleça, porque não está sendo fácil. Não está sendo fácil para os professores, não está sendo fácil para os funcionários, está sendo fácil para os diretores que estão em linha de frente. Essas pessoas precisam, de fato, da força de Deus para poder também ser força na vida das outras pessoas. Muito obrigada, doutor Jaime, e obrigada a todos os educadores. Eu me inscrevo e peço a palavra para o vice-presidente. Com a palavra, a vereadora Tiesa. Boa noite mais uma vez a todos. Eu peço licença para fazer minhas as palavras que já foram ditas aqui por todos. Dizer que é da minha autoria mesmo um projeto que já é resolução de que a gente deve evitar os votos de aplauso, as homenagens a funcionários que estão no exercício da sua função e que nesse trabalho eles têm que se esmerar, têm que dar o seu melhor. Mas eu quero tirar o chapéu e cumprimentar o vereador Jaime por essa iniciativa e agora a vereadora Beatriz e o vereador Cláudio, que também assinam este requerimento. Esses dias eu vi o meu neto de 2 anos e meio tendo aula no tablet. Eu falei, mas gente, o tanto, e a gente vem num meio que a gente teve a oportunidade de acesso a esse mundo digital. E eu fiquei imaginando a dificuldade que é não deixar a peteca cair em termos do processo educacional, assim à distância. Então, realmente, é muito justa esta homenagem que esta casa presta a todos os profissionais da educação, que se eles já têm em si mesmos, sem qualquer pandemia, eles são merecedores, né, da nossa reverência. Hoje é muito mais. É incrível a capacidade desses professores continuarem ensinando, manterem os alunos atentos e ligados com essa dificuldade, né? E as crianças pegam tudo isso muito fácil, mas as pessoas, os profissionais, têm que ter um amor à profissão acima da média, um compromisso muito além de tudo aquilo que eles já conheceram até hoje. Então, parabéns ao Dr. Jaime e aos demais propositores desta homenagem. E só para finalizar, o Dr. João Figueiró é o fundador do Instituto de 0 a 6, chama Instituto 0 a 6. E eu sempre lia muitas coisas dele e aprendi que a importância de investir nessa faixa de idade. Então, a educação infantil, ela é decisiva na vida do cidadão. Apenas isso, não há mais nenhum inscrito, o requerimento está em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 246 de 2020. Senhora Presidente, considerando que o araçatubense Marco Aurélio de Oliveira Celone, aos 40 anos, foi promovido no último dia 31 de agosto
ao posto de tenente-coronel aviador, patente que o coloca entre os oficiais superiores da FAB, Força Aérea Brasileira. Considerando que em 1998, com apenas 17 anos, o jovem Marco Aurélio de Oliveira Celoni deixou os pais, o conhecido e renomado contador, advogado e despachante João Carlos Celoni e a professora aposentada do SESI, Ana Maria de Oliveira Celoni, em busca de um sonho acalentado desde a infância, tornar-se um piloto de aeronaves. Considerando que atualmente já aposentado, João Celoni vibra e se emociona quando fala dos 3 filhos, Andressa, Marco Aurélio e João Paulo, que seguiram carreiras distintas, mas todas elas com um forte ingrediente daquelas exercidas pelo pai e dos 5 netos, Carol, Beatriz, Gustavo, Bruno e Luana. Considerando que após um ano na Escola Preparatória de Cadetes do Ar em Barbacena, Minas Gerais, o brilhante aluno Marco Aurélio de Oliveira Celoni foi classificado para a Academia de Força Aérea em Pirassununga, São Paulo, onde concluiu o curso de formação de oficiais aviadores da FAB, uma das instituições mais respeitadas e admiradas pelo povo brasileiro. Considerando que após 6 anos de trabalho na principal unidade de salvamento da FAB, o Esquadrão Pelicano, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Celoni foi designado para chefiar o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Curitiba, Paraná, unidade responsável pela coordenação de todas as operações SAR nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Considerando que, em 2014, foi convidado para trabalhar no Centro de Comunicação Social da FAB, em Brasília, Distrito Federal, unidade que tem por atribuição assessorar o comandante da Aeronáutica e divulgar as missões realizadas pela FAB em prol da sociedade brasileira. Considerando que após 3 anos de trabalho na capital federal, Celoni foi designado a compor o staff da Junta Interamericana de Defesa, em Washington, nos Estados Unidos, e teve a oportunidade de representar a FAB e o Brasil em uma organização internacional pelo período de 2 anos. Considerando que, ao regressar para o Brasil novamente em Brasília, recebeu a incumbência de ser o chefe de gabinete de logística e mobilização do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, função que ocupa até o presente momento. Considerando que, além de suas atribuições administrativas diárias, o agora tenente-coronel aviador Celoni exerce a função de piloto do GTE, Grupo de Transporte Especial, unidade da FAB, responsável pelo transporte das maiores autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário no âmbito federal. Considerando que o araçatubense Marco Aurélio de Oliveira Celoni é casado desde 2010 com a também araçatubense Fabiana Matos Barbosa Celoni, com quem tem 2 filhos, Beatriz e Bruno. Considerando que, segundo o próprio Celoni, mantém laços de carinho e amor por Araçatuba, local que visita constantemente para desfrutar de momentos de alegria e prazer com seus pais, João Celoni e Ana Maria, e para rever os seus inúmeros amigos. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso ao senhor Marco Aurélio de Oliveira Celoni, que honra a história de nossa cidade por sua atuação destacada na Força Aérea Brasileira, agora promovida ao posto de tenente-coronel aviador, pelos relevantes serviços de resgate aéreo prestado ao nosso país, e que deste nosso ato seja dada ciência ao homenageado por meio de nosso gabinete. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2020, Tiesa, vereadora PSDB. Eu me inscrevo. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Tiesa. Há um tempo atrás eu estava na cabeleireira, e do lado, também junto lá, fazendo cabelo, uma senhora. E ela falava tão bem do meu filho. E a cabeleireira ficava olhando para mim e assim, né? E você não fala nada? Ela não sabia que ele era meu filho.
E eu fiquei quietinha até o final dos elogios dela. Porque elogiar o filho da gente, vou copiar a propaganda lá da televisão, não tem preço. E esses dias eu estava conversando com o seu João Celone, e ele me contando a trajetória do Marco Aurélio. Lógico que a vibração dele emociona qualquer um. E a hora que eu vi esse menino de Araçatuba, que sonhou ser um dia piloto de aeronave, estar hoje num voo super alto, numa carreira sonhada por tantos adolescentes, eu penso que merece sim o reconhecimento desta casa. Então, com muito gosto, eu fiz esse voto de aplauso para o Marco Aurélio, filho do seu João Celone, pessoa muito conhecida de todos nós. E ele, contando aí, o vereador doutor Alceu leu a história dele, chama a atenção a habilidade dele nesse trabalho de salvamento. O Marco Aurélio teve uma atuação destacada em 2 acidentes que acho que todos nós brasileiros tomamos conhecimento. Um lá perto de Cuiabá, quando um jato da Gol se chocou, se não me engano, com um avião da Gol se chocou com um jato Legacy, e morreram todos. E um outro acidente da Air France. Então, é um menino que tem se destacado muito além daquilo que se propôs. Porque teve uma criação diferenciada, investiu nos estudos, e hoje a gente estava aqui falando da importância da educação na vida das pessoas. Então, o Marco Aurélio, ele já é quase coronel, passou de coronel na aeronáutica, na Força Aérea Brasileira, já entra nas 4 escalas das funções mais altas, dos cargos mais altos que podem chegar. Então, na verdade, seu João, esse voto de aplauso, é claro, é para o Marcos, mas eu vejo aqui, no desempenho dele, a paixão que todos os pais têm quando vem o filho voar tão alto desse jeito. Então, fica aqui o reconhecimento desta casa por esse menino, que desde pequeno foi em busca daquilo que ele sonhou ser. Hoje eu vi uma entrevista da Luciana Camargo, ela é a top do RH da IBM, e ela falava isso com tanta propriedade, da gente fazer as pessoas despertarem, deixar fluir o desejo até onde elas querem chegar, e incentivar isso na medida do possível. Então, fica aqui, acho que as fotos são bem explicativas do trabalho que ele realiza, e chama bastante atenção a questão da responsabilidade. Pelo que a gente viu aí, hoje ele pilota aeronaves e conduz autoridades por esse Brasil todo, já teve uma experiência fora daqui. Então, é um menino que merece a consideração e a reverência desta casa como um exemplo de araçatubense que saiu daqui, mas não esqueceu as suas raízes, e saiu para brilhar em muitos lugares longe daqui, sem se esquecer da nossa querida cidade. Apenas isso, parabéns para ele, parabéns para o Marco, para os irmãos, para a mãe e para o pai. E a gente é assim mesmo. A gente vai vibrando com as coisas que os filhos da gente, o desempenho deles, quando eles passam daquilo que é o esperado em termos de cidadania. Então, parabéns. Fiz esse voto com o coração bem alegre, me sentindo assim como um deles, ok? Muito obrigada. Também inscrito, o vereador Dunga, com a palavra. Senhora presidente, nobres vereadores, vereadora aqui presente ou através online, eu pediria para Vossa Excelência também para assinar esse voto de aplauso. O ano passado eu tive com
com o João Celone e o Marcos, seu filho, numa festa caipira, além do Clube dos Advogados. Eu já devia isso faz tempo. Porque nada melhor para um pai do que o orgulho. Em outras palavras, esse menino ficou 2 anos nos Estados Unidos, esse menino com a tenra idade já está no topo da FAB, ele dirige autoridades, presidente da República, a comitiva que acompanha o presidente da República. Não é só esse o fato. O fato é olhar o seu currículo, a sua história e o orgulho que sente o João Celone e todos nós, araçatubenses, por ter lá o menino de Araçatuba, que andou por essas ruas ainda descalças e que hoje galga um dos maiores e melhores postos da Força Aérea Brasileira. E por méritos, e que méritos. O tempo é apenas 2 segundos, mas eu tenho a felicidade de ver ele lá em Brasília, também brilhando ao lado do Guga. Antes de passar a palavra para o doutor Alceu, só um comentário que quando eu conversei com o seu João, ele lembrou bastante do Dunga e do Guga, o filho do Dunga, né? Que também, tem uma carreira brilhante aí na Marinha. Então, são esses meninos que realmente animam os outros jovens, né? Essas experiências a serem seguidas por outros jovens. Desculpa, doutor Alceu, com a palavra. Bem, boa noite a todos, meus companheiros, vereadores, o público que nos assiste. E, presidente, eu não poderia deixar de falar algumas coisas, principalmente porque eu também pertencia à Força Aérea Brasileira. Em 82 eu servi o CTA, 4º Comar, lá no Centro Técnico Aeroespacial. Foi ordenança do Major Brigadeiro do Ar Lauro Ney Menezes, na ocasião, né? Então, queria parabenizar aqui os pais, o João Celone e a Ana Maria, porque eu vejo que os pais, eles vibram muito com o sucesso dos filhos, né? Muito mais, às vezes, um filho recebe uma condecoração, tudo, mas os pais estão muito mais felizes com essa vitória, com esse sucesso dos filhos, né? Então, me faz lembrar daquele tempo que nós tivemos lá. Eu também estive na Escola de Especialistas de Aeronáutica, né? Que era em Guaratinguetá, que é a Escola de Sargentos também. E queria dizer o seguinte, né? Por exemplo, o Marco Aurélio, hoje ele é tenente-coronel, tá? O posto de tenente-coronel, depois passa para coronel, brigadeiro, major brigadeiro, e o posto máximo da aeronáutica é o tenente-brigadeiro do ar. Acima do tenente-brigadeiro do ar é o marechal do ar, só que o marechal do ar é só em tempos de guerra, né? Então, ainda falta 1, 2, 3, daqui 4 promoções ele vai atingir, por estar com 40 anos, logo ele está no posto máximo da aeronáutica, que é o tenente brigadeiro do ar. Então, eu gostaria também de subscrever esse voto de aplauso aqui, tá bom? Muito obrigado e parabéns ao Marco Aurélio. Requerimento continua em discussão, com a palavra o vereador Dr. Jaime. Eu não podia deixar de me manifestar, tendo em vista a amizade com o João Celone, conhecimento antigo, quando a gente ainda era jovem. Saudades daquele tempo e enaltecer a conduta do João, da sua família, e me manifesto também nesse sentido com relação ao Dung e à sua esposa, porque esses meninos levam o nome da nossa cidade adiante. E também aproveito para cumprimentar a Tiesa, porque essa questão do elogio do seu filho, Tiesa, é recorrente. E já ouvi muitas pessoas o elogiando, então fico assim, me sinto no lugar dos pais, porque não é fácil ostentar uma excelência de trabalho como essa que esses meninos fazem. E com certeza é um trabalho dos pais, um sonho de qualquer pai, que afinal fica realizado, e eu, como amante da família, da preservador ou atuante na preservação da estrutura familiar, fico feliz e gostaria também de subscrever o voto
de aplauso para o filho do João Celone. João, um grande abraço, parabéns pela sua família. Ninguém mais inscrito, me restam 8 segundos, eu vou usar esse tempo para dizer que o seu João também foi piloto. Ele era piloto comercial e eu já reparei lá que o vereador Almir está pedindo. Só para concluir, ele foi piloto comercial e depois embrenhou em outras carreiras. E o sonho de ver o menino piloto foi realizado em grande estilo. Desculpe, eu não tinha visto o vereador doutor Almir, a inscrição dele. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos. Com muita satisfação que eu vejo aqui o nome do nosso colega João Carlos Celone, o nome de seu filho, Marco Aurélio, uma patente tão almejada, representando, levando o nome de nossa querida Araçatuba por todo esse Brasil fora dele. Eu não poderia deixar de abraçar o João e sua esposa Ana Maria, o João, tão querido João da época da Ética de Despachos, o João contador e o João advogado. Os parabéns ao Marco Aurélio, meus parabéns ao João, à Ana Maria, aos seus irmãos e à propositora Tiesa desta linda homenagem. Era só, Excelência. Ninguém mais inscrito. Vereador doutor Alceu tinha também um restinho de tempo. Vereador doutor Jaime, 15 segundos. Almir, vereador Almir. Vereador Dunga também tem 27 segundos, dispensa. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos agora ao senhor secretário, doutor Alceu, que faça a leitura dos requerimentos de informações oficiais. Requerimento número 231 de 2020. Senhora presidente, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que no prazo legal informe a este legislativo, de forma detalhada, o seguinte. 1. Quantas crianças autistas estão no ensino regular de educação infantil? Quantas têm cuidador? Quantas têm professor de apoio? 2. Quantas crianças autistas estão no ensino regular de educação fundamental 1? Quantas têm cuidador ou cuidadora? Quantas têm professor de apoio? 3. Qual a idade e sexo de cada uma delas? 4. Quantos jovens ou adolescentes autistas estão na escola regular de ensino fundamental 2? Quantos têm cuidador? Quantos têm professor de apoio? 5. Quantos jovens ou adolescentes autistas estão na escola regular de ensino médio? Quantos têm cuidador? Quantos têm professor de apoio? 6. Quantos adultos autistas estão na escola regular? Quantos têm cuidador? Quantos têm professor de apoio? 7. Quantos autistas estão na escola especial? Qual é a idade de cada um? Qual é o sexo? Tem cuidador? Tem professor de apoio? Sala das Sessões, 31 de agosto de 2020. Professor Cláudio, vereador PMN. O requerimento está em discussão. Ninguém inscrito para discutir. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 232 de 2020. Senhora presidente, considerando que foi flagrado o caminhão da Prefeitura Municipal de Araçatuba sendo utilizado em obra particular de um hipermercado que está se instalando em nosso município, considerando que esse veículo estava em horário de expediente, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que no prazo legal informe a este legislativo o seguinte. 1. A que título os caminhões da prefeitura estavam trabalhando na obra do açaí atacadista? 2. Quais foram e quantos foram servidores públicos que trabalharam na obra do açaí atacadista? 3. Além dos caminhões, quais outros veículos e equipamentos foram utilizados na obra do açaí atacadista? 4.
Em quais dias e meses recursos públicos municipais, servidores, máquinas e equipamentos foram disponibilizados e empregados em benefício da obra do açaí atacadista? 5. O açaí atacadista pagou algum valor pela utilização dos veículos e servidores públicos que atuaram em sua obra? Em caso positivo, enviar o comprovante. 6. Qual o fundamento legal que autoriza a cessão de máquinas, equipamentos e servidores para atuação em obra privada, como a obra do açaí atacadista? Sala das Sessões, 31 de agosto de 2020. Professor Cláudio, vereador, PMN. O requerimento está em discussão. Ninguém inscrito para discutir. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 234 de 2020. Senhora Presidente, considerando que o Executivo Municipal constantemente abre créditos adicionais suplementares para o pagamento de despesas com viagens e diárias de servidores das mais variadas secretarias, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que, no prazo legal, informe a este legislativo, 1. De janeiro até a data da aprovação desse requerimento, quanto o Executivo Municipal gastou com o pagamento de diárias? 2. Quais servidores foram contemplados com o pagamento de diárias no período de que trata o item anterior? Enviar relação com os nomes e respectivas secretarias municipais em que estão lotados. 3. Discriminar para quais finalidades tais diárias foram pagas, informando o seu destino das viagens realizadas. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2020. Arlindo Araújo, vereador, MDB. O requerimento está em discussão. Ninguém inscrito para discutir. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 235 de 2020. Senhora Presidente, considerando que desde março as unidades básicas de saúde não estavam agendando exames de raio-x de tórax na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba e no Ambulatório Médico de Especialidades, AME, considerando que, em função da urgência, muitos pacientes tiveram que fazer o exame em clínicas particulares, considerando que somente agora os exames voltaram a ser agendados, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, informe a este legislativo. 1. Por que os agendamentos de exames de raio-x de tórax ficaram suspensos por tanto tempo? 2. Os demais tipos de exames de raio-x também ficaram em agendamento no mesmo período? 3. Quantos pacientes aguardam na fila de espera para a realização desse exame? Sala das Sessões, 2 de setembro de 2020. Arlindo Araújo, vereador, MDB. Requerimento está em discussão. Ninguém inscrito para discutir. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 236 de 2020. Senhora Presidente, considerando que o Executivo Municipal sancionou em março de 2019 a Lei Municipal número 8.169, que proíbe o manuseio, uso, queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com barulho no município de Araçatuba. Considerando que até a presente data a referida lei não foi regulamentada pelo Executivo Municipal e a soltura de fogos continua sendo feita mesmo em eventos oficiais do município. Considerando que é grande o número de reclamações que chegam diariamente a este gabinete sobre os desconfortos provocados pelo barulho dos fogos em pessoas e animais, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que no prazo legal informe a este legislativo. 1. Por quais motivos o Executivo Municipal ainda não regulamentou a Lei Municipal número 8.169 de 2019, 1 ano e 6 meses após ter sido sancionada? 2. Qual a previsão para a regulamentação da norma, para que a regulamentação da norma ocorra? Sala das Sessões, 2 de setembro de 2020, Arlindo Araújo, vereador, MDB. Requerimento está em discussão.
ninguém inscrito para discutir. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 237 de 2020. Senhora Presidente, considerando que o município, devido à pandemia de coronavírus Covid-19, precisou celebrar alguns contratos emergenciais para ajudar a conter a doença, considerando que, além da compra de materiais e medicamentos, o município também está autorizado por lei federal, em situação de emergência, como é o caso de Araçatuba, a fazer a contratação temporária de profissionais. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que no prazo legal informe a este legislativo quantos contratos emergenciais foram celebrados pelo município desde que a pandemia de Covid-19 teve início? 2. Qual é o valor total desses contratos? Especificar cada um deles. 3. Quantas vagas temporárias de trabalho foram abertas e para quais áreas? 4. Qual o período de duração destas vagas temporárias? Sala das Sessões, 2 de setembro de 2020. Arlindo Araújo, vereador, MDB. O requerimento está em discussão. Ninguém inscrito para discutir. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 242 de 2020. Senhora Presidente, considerando que o Museu Histórico e Pedagógico Marechal Cândido Rondon está fechado desde 2017 por risco de desabamento, considerando que em junho do ano passado a Câmara Municipal chegou a aprovar a abertura de crédito adicional para o Executivo no valor de 350 mil, a fim de ser utilizado na reforma do prédio. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que no prazo legal informe a este legislativo: 1. Por qual motivo as obras ainda não foram executadas? 2. O Executivo Municipal mantém servidores em atividade no museu, mesmo com o prédio interditado e sem visitação pública? 3. Em caso afirmativo, quantos servidores e quais funções desempenham atualmente? 4. Existe programação para que a reforma tenha início ainda nesta administração? Sala das Sessões, 8 de setembro de 2020, Arlindo Araújo, vereador, MDB. O requerimento está em discussão. Ninguém inscrito para discutir. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 247 de 2020. Senhora Presidente, considerando que antigamente a rede de tubulação de água da cidade era construída de ferro ou de amianto, considerando que o amianto era usado na fabricação de telhas, caixas e tubulações de água, porém é prejudicial à saúde, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, para que no prazo legal informe a este legislativo o seguinte: 1. Na rede de tubulação de água potável de Araçatuba ainda existem tubulações de amianto? 2. Em caso afirmativo, qual é a extensão desta rede de amianto no município? 3. Em quais bairros estão instaladas tais tubulações? 4. Existe um cronograma de substituição destas tubulações? Sala das Sessões, 14 de setembro de 2020, Lucas Anata, vereador PV. O requerimento está em discussão. Ninguém inscrito para discutir e está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Antes, porém, chamamos um vídeo institucional sobre prestação de serviços à população. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro.
Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. O pequeno expediente tem duração de 40 minutos. É a fase da sessão em que os vereadores previamente inscritos usam a tribuna para falar sobre assuntos de livre escolha. Pequeno expediente. Estão inscritos no pequeno expediente de hoje, podendo usar da palavra pelo tempo de até 10 minutos, os vereadores Dr. Alceu, Dr. Almir, Antônio Edivaldo Dunga Costa e Arlindo Araújo. Vereador Dr. Alceu não irá utilizar o seu pequeno expediente. Vereador Dr. Almir? Eu não entendi. Não entendi. Não vai usar dispensa? Ok. Vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa, também dispensa. Vereador Arlindo Araújo. Eu vou usar. Ah, você vai... Oh, desculpa, vereador, eu não entendi. Só confirmar o uso do pequeno expediente pelo vereador doutor Arlindo, e aí eu já passo a palavra para o vereador doutor Almir. Vereador Arlindo, vai usar o pequeno expediente? Pode ser. Tá bem, vereador Arlindo, depois, na sua vez, o senhor se manifesta. Com a palavra, vereador doutor Almir. Boa noite a todos. Nesta semana, segundo a agência do Senado, os senadores aprovaram o projeto de lei 1095/2019, que altera a lei 9.605/98, que é a lei de crimes ambientais. Eles alteraram para aumentar as penas de punição para quem abusa, fere ou mutila cães e gatos. Esse projeto ele só está esperando a sanção presidencial. Ele já passou pela Câmara e também pelo Senado. Pela proposta, a prática de abuso, maus tratos, ferimento ou mutilação a cães e gatos será punida com a pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e de proibição de guarda. Hoje, a pena é de detenção e não reclusão, e é de 3 meses a 1 ano. Por que estão querendo aumentar isso? E por que tem que aumentar essa pena? Isso já passou pela Câmara e também pelo Senado. Falta só a sanção presidencial, como eu já havia dito anteriormente. Que a gente tem assistido diversas vezes na internet pessoas que fazem mal aos animais, principalmente cães e gatos, e ainda têm a coragem de vir até a internet e replicar os vídeos desses maltratos. Por quê? Porque não são punidos. Mesmo quando achados e identificados, a punição é muito branda. Agora não. Assim que o presidente sancionar, acredito que ele sancione, pelo menos em relação aos cães e gatos, essa pena vai ser de reclusão. Eu sei que existe um princípio de que até 4 anos ninguém pega a cadeia, mas vocês vejam bem, de 2 a 5 anos. Já estão prevendo 1 ano a mais desses 4 exatamente para possibilitar a reclusão dessas pessoas, de acordo, obviamente, com a gravidade dos crimes que eles cometem. Na maioria, por que cães e gatos? Os cães e os gatos eles estão praticamente em todos os lares brasileiros. Tem uma pesquisa do IBGE que calcula que existam 28 milhões de residências que possuem cachorros aqui no Brasil. E 11 milhões de residências que contam com gatos. Então, o cão e o gato está presente em muitas moradias no convívio dos brasileiros.
E, ultimamente, com o que tem acontecido com a Covid, que todo mundo vai ficar em casa, tem acontecido o aumento destes atos de abuso e até mesmo mutilação desses animais. A pessoa fica nervosa, está em casa e acaba descontando nos animais. Então, a interpretação da lei hoje é de que esses animais, eles são praticamente membros da família. E assim tem que ser tratado. Por isso que a pena está sendo aumentada. E vamos torcer para que o presidente da República sancione essa lei. Se ele não sancionar, obviamente, ele vai vetar, volta para o Senado e lá certamente eles derrubam o veto. Provavelmente ele vai sancionar, pois os brasileiros estão em cima e pedindo para que isso aconteça, porque não dá mais para assistir vídeos e tantas atrocidades que a gente não vê a público e a gente sabe que acontece em muitos lares brasileiros. Isso daí é uma medida que tem que ser levada a cabo para a gente poder dar um fim nesse sofrimento desses nossos amigos perdidos. Gostaria de dizer também que nós estamos completando 3 anos da lei que permite o tratamento da leishmaniose visceral aqui no município de Araçatuba. Essa lei é de minha autoria. Assim que cheguei aqui na Câmara, no ano de 2017, eu consegui aprovar este projeto. Inclusive, tinha recebido um parecer desfavorável jurídico. Eu recorri, passei por todos os trâmites legais da Casa e conseguimos aprovar essa lei. Então, de 3 anos para cá, os cães já não são, obviamente, igual acontecia, que eu tenho até relatado aqui no livro Arquivo, em 2001, de setembro de 2001, eu já falava, escrevia a respeito de leishmaniose, ciste pura, e houveram diversas discussões. Essas discussões que eu levantei na Folha da Região, elas perduraram por quase 6 meses. O jornal ficou publicando os artigos a respeito disso, pessoas que eram favoráveis e contrárias, e naquela época eu já havia prometido que se algum dia eu tivesse o poder para estar mexendo nisso daí, né, criando uma lei, no caso, como vereador, eu faria isso daí. Foi feito em 2017, hoje nós estamos completando 3 anos dessa lei, que está sendo muito bem utilizada pelos veterinários da Araçatuba, que agora simplesmente não sentenciam o animal à morte, mas sim, diante da vontade do seu proprietário e o acompanhamento do profissional da área veterinária, no caso o veterinário, isso pode ser feito e esses animais não serem levados ao sacrifício. Diversos outros vereadores de outros municípios têm pedido para o meu gabinete cópia dessa lei para eles também estarem implantando em suas cidades. E aquelas pessoas que estão nos escutando de outros municípios que ainda não têm, o meu gabinete está à disposição para poder estar passando, porque ainda em muitos municípios do Brasil, muitos do estado de São Paulo, ainda praticam a eutanásia de uma forma, vamos dizer assim, até independente da vontade do seu proprietário. Né? Você veja, às vezes você tem um cachorrinho que dorme com você em sua cama, e em 2001, 2002, esses cachorros eram levados contra a vontade do proprietário ao sacrifício. Obviamente, hoje os campos são outros, temos muitos medicamentos, né? Tem medicamentos para poder estar lidando com essa situação, e os profissionais veterinários muito mais habilitados, né, para poder estar resolvendo esse tipo de problema. Isso daí, inclusive, de acordo com a lei, só pode ser praticado com o acompanhamento do veterinário. Também é de minha autoria, e está completando hoje 2 anos, a utilização de veículos com tração animal. Certamente, eu queria proibir até que esses carros puxados, né, com tração animal, que eles fossem proibidos de circular no meio urbano. Isso daí eu não consegui fazer, né? E a gente, para poder estar passando as nossas leis e tentando diminuir o estado de judiação desses animais, né? Porque tem animal que começa a trabalhar 6 horas da manhã e você ainda vê ele puxando uma carroça às 8, 9 horas da noite. E essa lei, ela determinou um horário
determinou que toda vez que o cavalo estiver parado, né, à espera do seu proprietário, como de outro, tem que ter sido colocado à disposição dele água fresca e tudo mais. E também, de minha autoria, no ano passado, está fazendo um ano, a Escola Amiga dos Animais. Eu acredito que tudo aquilo que a gente quer que dê frutos na época que a gente já tiver um pouco mais de idade, como adultos, se aprendemos lá atrás, nas escolas, os sentimentos que esses bichos, que esses animais, que esses novos entes das famílias, né, é assim que a gente muitos consideram, ter essa proximidade vai ajudar em muito que esses maus tratos não aconteçam quando essas crianças atingirem a maioridade. Então, também dessa lei que está sendo, só falta a sanção do presidente, nós precisamos deixar claro que a tentativa hoje é em relação aos cães e aos gatos. Mas todas as leis em relação à proteção dos animais não conseguem ser implementadas de uma forma geral. Então, começamos agora com os cães e os gatos e, certamente, em seguida, após essa sanção, estaremos todos trabalhando para que se incluam os demais animais, pois todos merecem o respeito de nós humanos e também a nossa proteção. Era o que eu tinha para hoje e que nós estamos aí na causa e, se Deus quiser, um dia essa nação vai respeitar da forma que todo animal merece no seu dia a dia, no seu convívio com os humanos, e que todas essas atrocidades que estão sendo feitas hoje, certamente a humanidade se arrependerá no futuro bem próximo. Era só excelência. Vereador doutor Arlindo, vai usar o seu pequeno expediente? Sim. Vai. Então, com a palavra, vereador doutor Arlindo Araújo, por 10 minutos. Vereador Arlindo está sem som. Senhora presidente, colegas vereadores, eu gostaria de saber se estão me ouvindo. Agora sim, vereador. Estão me ouvindo? Pode falar, pode usar a palavra. Pode falar. Tá bom. Eu queria confirmar se estavam me ouvindo, porque eu não ia utilizar do pequeno expediente, mas eu me vejo na obrigação de falar alguma coisa. Infelizmente, esse assunto é recorrente na casa, de forma desagradável, inclusive. É muito chato eu ter que voltar a esse assunto. Mas é bom esclarecer algumas coisas que aqui foram colocadas pelo vereador Almir. Vocês estão me ouvindo? Pode falar, vereador. Está ouvindo e bem. Sim, Arlindo, é nós. Ótimo. Não, é que eu queria ter a certeza que estão me ouvindo bem, porque esses esclarecimentos são necessários. Primeira coisa é que em 2000 e 2001, era uma determinação do Conselho Federal de Medicina Veterinária que os animais que tivessem leishmaniose fossem sacrificados, porque não existia nenhum tratamento, não existia nenhum medicamento para tratar e era proibido, inclusive, que os médicos veterinários fizessem o tratamento. De 3 anos para cá, foi liberada uma droga, chama milteforam, foi liberado pelo Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina Veterinária liberou o tratamento com uma série de requisitos, uma série de exigências. Então, com a lei que o Almir falou que ele fez, ou sem a lei dele,
o tratamento seria feito e pode ser feito em qualquer cachorro no Brasil. Não precisa fazer lei nenhuma municipal. Os veterinários já estão autorizados a fazer isso. Então, a lei dele e nada é a mesma coisa. Então, não precisa dessa lei. Tudo bem que ele fez a lei foi aprovada, é uma coisa a mais. Mas, independentemente de ter feito a lei ou não, o tratamento já estava liberado, porque o Ministério da Saúde liberou a droga e o Conselho Federal de Medicina liberou. E essa história de que em 2000, 2001 os veterinários sacrificavam cachorro, sim, sacrificavam cachorro, porque era uma determinação legal. Os veterinários cumpriam com a sua obrigação dentro do que era determinado pelo Conselho que rege as funções e o trabalho dos médicos veterinários. E é pela segunda vez já que o vereador aborda esse assunto e isso pode trazer confusão na cabeça das pessoas. E aí, quem está prestando atenção no que ele está falando, depois eu venho e falo isso, vão achar, o vereador Almir é tonto, então. E ele não é tonto. Ele é cara de pau, ele é sem vergonha, ele é mal intencionado, ele quer se aparecer porque esse ano tem eleição e vem com essa história de novo. E isso tira a minha paciência. Então, aqueles que estão assistindo a sessão, colegas vereadores de público que estejam assistindo a sessão, não entrem na conversa desse pilantra, porque isso é pilantragem, isso é tentar enganar os outros, entendeu? Então não precisa de outra Câmara pedir modelo dele, nada disso, isso é uma tonteira danada, e ele quer se aparecer em cima disso. Então, isso me tira a paciência. Eu gostaria que ele estivesse no plenário da Câmara e eu também, mas infelizmente ele está lá na casa dele e eu estou na minha. Porque eu já cansei de ouvir essas tonteiras. Já perdi minha paciência com isso. Fica tentando enganar os outros, tentando enganar as pessoas. Isso é patifaria, isso é falta de caráter. Para com essa palhaçada. E mais, o senhor não gostou do que eu falei? Vai amanhã cedo lá na frente da Câmara me encontrar lá, que aí eu vou te falar pessoalmente. Terei o maior prazer de te encontrar lá. Seu tonto, pilantra dos infernos. Eram essas minhas palavras, senhora presidente. Encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Antes, porém, chamamos um vídeo institucional, vereador Cláudio. Vereador, antes, porém, chamamos um vídeo institucional sobre prestação de serviços à população. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. A ordem do dia é a fase da sessão em que os vereadores discutem e votam os projetos de lei, de resolução, de decreto legislativo, moções, entre outros. Ordem do dia. Ordem do dia é, de acordo com o artigo 239, parágrafo 4º, o objeto a ser analisado, a prestação de contas da Prefeitura, pelo regimento, é o item único dessa discussão. Portanto, leitura, discussão única e votação do projeto de decreto legislativo número 5 de 2020,
de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Araçatuba relativas ao exercício de 2018. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2020. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Araçatuba relativas ao exercício de 2018. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Araçatuba relativas ao exercício de 2018, nos termos do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 4612.989.18-6. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, doutor Alceu, presidente, professor Cláudio, vice-presidente, e Lucas Zanata, membro. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O projeto está em discussão. Vereador professor Cláudio, com a palavra por até 15 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente que está em casa online, os vereadores que estão remotamente. O Tribunal de Contas, senhora presidente, aprovou as contas do prefeito Dilador. Só que teve alguns apontamentos aqui que é importante a gente se atentar. Inoperância do sistema de controle interno, déficit da execução orçamentária em 2,86%, despesas apresentam falhas que contrariam o princípio da transparência, bem como a Lei Municipal 4.308/1094, existência de contas bancárias com saldo cujos valores não foram contabilizados. Dessa forma, não integraram os balanços patrimonial e financeiro com impacto negativo na composição do patrimônio. Estrutura física do almoxerifado comprometida devido à falta de manutenção e adequação do local à ausência de AVCB. Gestão da frota municipal, gastos com a manutenção da frota de veículos sem uma avaliação do custo-benefício, em violação aos princípios da economicidade, eficiência, razoabilidade, ao dispor do parágrafo 3º do artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Gasto com combustível, ausência de controle dos abastecimentos efetuados. Déficit de 754 vagas no setor do ensino infantil. Diversas unidades de ensino necessitando reparos, conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados. Reincidência das falhas apontadas na 6ª fiscalização desse tribunal, ordenado nas creches municipais. Foram constatadas diversas ocorrências de irregularidades nas unidades de saúde fiscalizada, em detrimento ao bom atendimento à população. 2 obras prontas destinadas a abrigar UPAs não estavam em uso, ocasionando prejuízo à população. Dados relativos a atas da Comissão de Licitação de Processos Licitatórios não são divulgados na internet. Constatada divergência entre os dados informados pela origem e aqueles apurados no sistema. E aí, senhor presidente, o Tribunal de Contas fez esses apontamentos, que são apontamentos corriqueiros. São apontamentos que veio lá da gestão do Maluli, do ano de 2001, e chegou agora em 2020. Porque a administração pública, senhora presidente, ela é muito grande. Eu já fui secretário de Educação, eu já fui secretário de Governo, e o Tribunal de Contas, uma vez, fez um apontamento na Secretaria da Educação, doutor Jaime, porque chegou na escola, uma torneira do banheiro de uma escola de ensino infantil não estava funcionando, só que aquela torneira foi substituída. Então, são apontamentos, tem apontamentos, Lucas Zanato, que são apontamentos que o governo precisa corrigir mesmo.
né? Mas o avalanche de documentação, se administrar a nossa casa é difícil, administrar uma cidade é complicadíssimo. E aqui o prefeito não cometeu dolo ao erário, não lesou o patrimônio, não fez nada que desabonasse a conduta dele nas contas que ele está prestando para essa casa, que o Tribunal de Contas, após uma análise profunda, doutor Jaime, manda para essa casa aprovando as contas. E eu vou votar, doutor Jaime, igualzinho eu votei os 20 anos nessa casa. Eu não vou votar diferente. As do Cido Sério veio com apontamento, eu votei favorável às contas, como Vossa Excelência também votou. As do Maluli também veio, Dunga, como Vossa Excelência, Dunga, também votou todas. E eu vou votar igualzinho eu votei, não vou mudar a minha opinião. Então, eu quero dizer que esses apontamentos são apontamentos corriqueiros, que claro que a administração pública, o prefeito, ele vai, a Secretaria de Administração com certeza vai passar para as secretarias afins, doutor Jaime, os apontamentos e os secretários vão acolher e tentar melhorar e corrigir o que está errado, porque tem coisa que o tribunal aponta também, doutor Jaime, que lá na ponta, aonde está acontecendo a coisa, ele não sabe como é que funciona as coisas, que falaram que tinha uma torneira que não funcionava no banheiro de uma criança. E a torneira foi substituída, ela foi mudada de lugar, ela não foi tirada de lá, vereadora Tiesa. Ela não foi tirada, foi inutilizada, porque a creche ela foi ampliada e não tiraram a torneira e não estava causando dano, perigo de acidente nenhum. Ela ficou isolada, mas teve esse apontamento que tinha uma torneira que não estava funcionando, saindo água. Um absurdo isso, né? Então, porque o tribunal tem que conhecer como que, como que as coisas funcionam. Né? Às vezes o documento, doutor Jaime, é uma coisa, você vai lá, na realidade é outra coisa. Por exemplo, aqui ele falou que as duas UPAs não estão funcionando. Mas as duas UPAs, o próprio governo federal, que deu para os municípios, porque o governo federal, o governo estadual, que tinha que tomar vergonha na cara e pagar o custo de uma UPA, doutor Jaime, mas não, faz o prédio, a prefeitura entra com a contrapartida, joga lá, e os prefeitos que têm que se virar. E os prefeitos que têm que manter 100% aquilo lá, e não tem jeito, não mantém. Mesmo se a prefeitura entrar com 40%, 50%, o governo federal, Batata, não aguenta. Porque a saúde é quanto mais dinheiro coloca, mais vai, não tem dinheiro, não sobra, nunca vai sobrar. Né? E aí o tribunal falou que não está funcionando, mas a UPA não está funcionando mesmo, porque o governo federal fez uma lei transformando a UPA de uma maneira que possa atender outros aparelhos da saúde, né? E não UPA, porque os municípios não têm condição de tocar um pronto-socorro 24 horas nas duas UPAs. Isso que foi, né, dito aqui. Então, eu vou votar, doutor Jaime, para aprovar as contas do prefeito, como eu votei, como Vossa Excelência, como Dunga, que mais? O Cido Saraiva, o Batata, o Alceu não era dos outros mandatos. Votaram igualzinho com o Maluli, com o Cido Sério, nós vamos votar igualzinho com o Dilador, porque todas as contas foram aprovadas, como do doutor Jaime também. A conta do doutor Jaime foi rejeitada na Câmara, eu não entendi até hoje essa rejeição de conta de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência não criou um cargo, Vossa Excelência não criou nenhum cargo. Eu não sei porque negaram, porque quem antecedeu Vossa Excelência que tinha que ser penalizado, e não foi. Que foi lá que criou o cargo, de 2 passou para 6. Não foi Vossa Excelência que criou os cargos. Né? Então, eu vou votar igualzinho eu votei os 20 anos, doutor Jaime, pela aprovação dos contas do prefeito, porque ele não cometeu dolo ao erário público. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Cláudio reserva 7 minutos e 54 segundos. 7h24. Ninguém mais inscrito para discutir o projeto. Vereador dispensa a reserva de tempo. Também nenhum vereador se manifestando. Nós vamos... Vereador Almir, inscrito?
Com a palavra, vereador. Com a palavra, vereador. Boa noite novamente. O parecer número 4612-989-18-6, contas anuais. Prefeitura Municipal de Araçatuba, exercício de 2018. Assunto: prestação de contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial do município. Prefeito Dilador Borges Damasceno, advogados: José Américo Lombardi, Cássio Teles Ferreira Neto, Roseli Jesus Mendes e Augusto. E o procurador do Ministério Público de Contas, Celso Augusto Matuque Ferre Júnior. Contas da Prefeitura Municipal, cumprimento dos principais índices legais e constitucionais, parecer favorável. Vistos, relatados e discutidos os autos. Pelo voto do auditor substituto de conselheiro, Sami Werman, relator, e dos conselheiros Renato Martins Costa, que é o presidente, e Dimas Amário, e os conselheiros Renato Martins Costa, tudo da segunda Câmara, em sessão de 18 de fevereiro de 2020, decidiram emitir parecer favorável à aprovação das contas anuais referentes ao exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Araçatuba, exceção feita aos atos porventura pendentes de apreciação por este tribunal. Na ocasião, reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis: aplicação no ensino, 25,65%. Recursos do Fundeb aplicados no exercício, 100%. Aplicação na valorização do magistério, 77,65%. Despesas com pessoal e reflexos, 44,65%, bem abaixo do limite. Aplicação na saúde, 24,99%. Transferências ao Legislativo, regular, execução orçamentária, déficit de 2,86%. Publique-se e, quando oportuno, arquive-se. São Paulo, 18 de fevereiro de 2020. Vocês vejam bem. Contas exemplares, tudo acima dos índices constitucionais. Perfeito. Parabéns a essa administração que, no ano de 2018, mais uma vez, obteve o parecer favorável de suas contas. Era só, excelência. Vereador Dr. Almir, reserva 12 minutos e 17 segundos. Ninguém mais inscrito. Eu até peço desculpas, porque a transmissão também, à distância, acaba gerando um pouquinho de dificuldade, às vezes, no entendimento. Mas, no fim, todo mundo ajuda e dá certo, né? Vereador Cláudio. O senhor não... Ah, meu Deus. Para frente é que se anda, vereador Cláudio. Quem anda para trás, caranguejo. Vereador Cláudio dispensa. Vereador Dr. Almir, 12 minutos e 17. Dispensa. Os vereadores, para fazer votação no painel eletrônico, a gente tem problema com os que estão à distância. Então, a gente propõe que a votação ela é nominal e a votação o voto seja declarado oralmente. Nós vamos solicitar ao vereador doutor Alceu que faça a chamada nominal. Doutor Alceu, sim. Doutor Alceu, sim. Doutor Almir. Doutor Almir. Vereador, repete, por favor. Repete, por favor. Sim. Vereador Dr. Almir, sim. Antônio Edivaldo Dunga Costa. Sim, vereador Dunga. Arlindo Araújo. Arlindo Araújo. Não. Vereador Arlindo Araújo, não. Vereador Arlindo Araújo, não. Beatriz. Beatriz. Sim. Vereadora Beatriz, sim. Vereadora Beatriz, sim. Carlinhos do Terceiro. Vereador Carlinhos, sim. Cido Saraiva.
Ausente. Ausente. Professor Cláudio. Vereador Cláudio, sim. Denilson Pichitelli. Ausente. Dr. Flávio Salatino. Flávio Salatino. Sim. Vereador Dr. Flávio, sim. Gilberto Batata Mantovani. Sim. Vereador Batata, sim. Dr. Jaime. Sim. Vereador Dr. Jaime, sim. Lucas Zanata. Sim. Vereador Lucas, sim. Vereador Rivael Lucas, Papinha. Rivael Papinha. sim. Vereador Papinha, sim. Tiesa. Sim. Okay. 12 votos sim, 1 voto não e 2 ausências. Aprovado, portanto, a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Araçatuba de 2018. Esgotada a ordem do dia desta sessão ordinária, encerramos a presente, convocando os senhores vereadores e a senhora vereadora para a 28ª sessão ordinária, dia 21 de setembro de 2020, às 19 horas. Boa noite a todos.